Schultz e McVeigh. Meu grupo é composto por Caroline Bareló, Caroline Braga, Tayana Macalister e Vanessa Stolz, sob a orientação do professor João Lott. As hérnias são definidas como protrusões de órgãos ou tecidos internos através da parede abdominal. Esses segmentos exteriorizados, eles vão estar envolvidos por um saco de peritônio. Para compor as hérnias, é necessário que haja um processo de enfraquecimento e posterior ruptura da parede abdominal. E o segmento exteriorizado, ele pode ser, no caso das hérnias iminofemorais, podem ser mesentério, gordura, alças intestinais ou até mesmo o saco de peritônio. Essas hérnias, esses segmentos, eles podem ser estrangulados, diminuindo o aporte de oxigênio e podem causar necrose. Na patologia das hérnias iminofemorais, é necessário entender a anatomia da região inguinal. A região inguinal, ela compreende desde a esquina antero-superior até o tubérculo púbico. Nessa imagem, nós podemos enxergar também o ligamento inguinal e o anel inguinal superficial, ou também chamado de anel inguinal externo. Esse anel, ele é o final do canal inguinal, por onde não passar o funículo espermático nos homens e o ligamento redondo nas mulheres. Vale ressaltar que a região inguinal é uma região de fraqueza e de instabilidade da parede abdominal. Nessa imagem, nós podemos observar o orifício miopectino, por onde não passar todas as hérnias iminofemorais. Aqui também nós podemos observar o ligamento trato-ileopúbico, também chamado de ligamento de Thompson, e o ligamento de Cooper. Acima do trato ileopúbico irão passar as hérnias inguinais e abaixo irão passar as hérnias femorais. Esse diagrama é super importante para a gente entender a fisiopatologia das hérnias. Aqui nós podemos enxergar mais lateralmente o ligamento inguinal, medialmente o músculo reto abdominal e superiormente o músculo oblíquo interno. Dividindo essas regiões, a gente pode observar em roxo os vasos epigástricos profundos. Aqui existe a presença de dois triângulos: o triângulo maior em azul mais claro, que é o triângulo de Hesselt, e o triângulo menor em azul mais escuro, que é o triângulo de Hesselbach. No triângulo de Hesselbach existe o espaço de Bowers, que é um espaço de fragilidade por onde não passar as hérnias diretas. Mais lateralmente existe o anel interno, que é o anel profundo, que é o comércio do canal inguinal, que vai ser por onde não passar as hérnias indiretas. Aqui nós enxergamos em azul o anel femoral, que é por onde vão passar os vasos femorais e os vasos linfáticos dessa região também. Quando esse anel é alargado, ocorre a presença das hérnias femorais. As hérnias femorais, elas são mais comuns em mulheres. Já as hérnias inguinais indiretas são mais comuns nos homens, devido à sua anatomia. Nessa região, nós podemos observar o trato ileopúbico. Abaixo do trato ileopúbico existem duas regiões de extrema importância que, na hora da prática cirúrgica, o cirurgião deve se atentar para que não ocorra lesão nessa área. Mais medialmente existe o triângulo do diástole, que é composto pelos vasos ilíacos e pelo funículo espermático. Mais lateralmente, nós temos o triângulo da dor, que é onde há a presença dos nervos, como o nervo femoral, que vai inervar a coxa. Bom, descrita pela primeira vez em 1984, a técnica de Lichtenstein é considerada padrão ouro para as hernioplastia. Ela apresenta um índice de recidiva e de complicações menores que 1%. Além disso, também há menor presença de dor no pós-operatório. Usher popularizou o uso da tela de polipropileno com baixas taxas de rejeição e, em 1984, Lichtenstein utilizou o uso sistemático dessas telas nas cirurgias de hérnia inguinal, instituindo o termo hernioplastia sem tensão, que ficou conhecido como o princípio básico da técnica de Lichtenstein. Ela apresenta inúmeras vantagens, como resistência à infecção, permeabilidade molecular, transparência e integridade mecânica, flexibilidade e biocompatibilidade. E é essa tela que é utilizada durante o processo cirúrgico. Iniciamos a operação com a incisão na pele do subcutâneo e depois vamos anestesiando toda a região até abaixo do oblíquo externo. É feita a anestesia de toda a região da virilha e a face do oblíquo externo vai ser liberada e exposta. Em seguida, vamos isolar tanto o nervo inguinal como o cordão espermático para que ele não seja lesionado durante o procedimento cirúrgico. A hérnia direta vai ser mantida em posição para permitir a aplicatura da face transversal e a aplicatura vai ser totalmente concluída nesse momento.
Logo em seguida, a prótese vai ser moldada e ela vai ser fixada, em primeiro lugar, no pubis. O material dessa tela é um material não absorvível, como o prolene. Em seguida, é feita uma sutura contínua entre a rede e a margem do ligamento inguinal até o anel inguinal interno, e vai ser cortada a rede modelando sobre o tamanho do anel inguinal interno. Em seguida, as extremidades vão ser coladas nas regiões e ancoradas ao ligamento inguinal externo. A rede é fixada medialmente com 3 pontos no tendão. Os locais de ponto são esses aqui, esses 3 pontos indicados pelas setas. Em seguida, o oblíquo externo é totalmente estruturado com material absorvível e é feita a reconstrução da anatomia do canal inguinal. Depois disso, são feitos pontos subcutâneos e é feito o fechamento da incisão. Para a reparação das hérnias é a técnica de Schultz. Ela foi criada em 1945 na cidade de Toronto, no Canadá, com o objetivo de reparar as hérnias abdominais externas. Com o passar do tempo, descobriu-se que era o padrão ouro para o tratamento das hérnias inguinais. Ela tem uma taxa de recidível de 1%, mas mesmo com essa taxa tão baixa, ela é pouco difundida no meio médico. A anestesia é local e deve ser feita 1 hora antes da cirurgia, e ela pode ser peridural ou raquidiana. E alguns médicos utilizam anestesia geral quando a hérnia for recidiva. Ela vai utilizar 4 tipos de sutura com fio monofilamentável não absorvível, e essas suturas uma vai complementando a outra, como a gente vai ver posteriormente. E a operação ela é realizada através de 2 etapas. Primeiro ocorre a dissecação do anel interno e depois a divisão da parede posterior do abdômen. Então, primeiro vai ocorrer a incisão, que é de preferência transversa, depois a ponderosa do músculo externo, ela vai ser incisada a partir do anel inguinal externo. Então, ocorre a incisão na face transversa, depois a incisão do músculo oblíquo externo a partir do anel oblíquo externo. Depois, ocorre a exposição do ligamento inguinal, do ligamento de Thomson, que é o ligamento iliopúbico, do músculo reto abdominal e do oblíquo interno. Depois, o cordão espermático ele vai ser isolado para identificar a parede posterior do abdômen. Então, aqui está o cordão espermático, ele vai ser isolado, o anel interno ele vai ser dissecado para poder expor o músculo cremaster e assim você poder visualizar a parede posterior do abdômen para ver se a hérnia vai ser direta ou indireta. A partir daqui vai ocorrer a reparação da parede posterior do abdômen a partir das técnicas de sutura. Então, na primeira linha vai iniciar-se junto ao tubérculo púbico e o ponto é passado sem atingir o periósteo e amarrado sem tensão. Já na segunda, a borda medial do retalho da face transversa vai ser suturada ao ligamento inguinal. Então, a face transversa vai ser suturada ao ligamento inguinal. Já na terceira e na quarta linha de reparo vai ocorrer a aproximação do músculo oblíquo interno ao músculo oblíquo externo. E a sutura ela vai ser mais espessada, uma vez que a quarta linha vai ser um reforço da anterior e também a poderosa do músculo oblíquo externo ela vai ser saturada de maneira contínua. Então aqui, o músculo oblíquo interno ele vai ser suturado à ponerosa do oblíquo externo de maneira contínua para reparar as hérnias inguinais. A técnica de McVeigh. A técnica de McVeigh é aberta e sem tela. Ela pode ser usada tanto nas hérnias inguinais diretas como indiretas e também nas hérnias femorais. Ela é semelhante à técnica de Schultz, só que se diferencia no modo de reparação da parede. Nela ocorre a aproximação e sutura do arco aponeurótico do músculo transverso ao ligamento de Cooper. Esse ligamento consiste em fibras fortes que percorrem o pubis. Sua incisão é do tubérculo do pubis até os vasos femorais. Ela começa pela fáscia de Camper e Scarpa. É feita com o uso do bisturi elétrico e depois são ligados os vasos epigástricos superficiais. A incisão se estende até a fáscia transversal. A reparação é com pontos que são passados unindo a aponeurose do músculo transverso ao ligamento de Thomson e o ligamento inguinal. Os pontos são colocados lateralmente distanciados em 1 centímetro desde o tubérculo do pubis até a borda medial do vaso femoral. A partir daí, dos vasos femorais até o canal inguinal profundo, são feitos pontos de transição. Finalizados esses, é deixado um espaço para o novo orifício do canal inguinal profundo,
e assim deixado para o cordão espermático e é usada a pinça homostática. O início da incisão é de 1,5 centímetros acima do tubérculo do pubis e se estende 7 a 8 centímetros, inclinando-se lateralmente. Deve ser deixada uma extensão, um relaxamento, para assim a técnica ser mais eficaz. Com o advento de técnicas mais fáceis e o uso das telas, a técnica de McVeigh não é mais tão usada. Aqui, como vemos, tem o tubérculo do pubis, o músculo oblíquo interno, o músculo oblíquo externo, os vasos epigástricos, que são ligados, o músculo cremaster, o nervo genital, que é separado para não ocorrer nenhuma lesão, e a face transversal, o arco crural e o ligamento de Cooper. Aqui temos os primeiros pontos, que são separados em 1 centímetro. Tem os pontos de transição. Ele vai do vaso femoral até o canal inguinal profundo. Já aqui é o espaço deixado para o novo orifício do canal inguinal profundo pela pinça homostática. São as complicações pós-operatórias imediatas, pode-se dizer que os tipos de complicações foram parecidas, ou seja, não houve grandes diferenças entre os dois tipos de técnicas no que se refere às complicações pós-operatórias imediatas. Uma complicação geral bem comum é a dor no pós-operatório, assim como a hidrocele, que é o acúmulo de fluido seroso nos envoltórios dos testículos. Pode-se dizer também que não houve complicações sistêmicas, no entanto, existiram complicações locais, tais como a infecção da ferida operatória e a formação de abscessos, que pode levar à necessidade de drenagem da tela subcutânea. Dessa forma, vai haver a possibilidade de ocorrer a recidiva da hérnia. Entre os resultados tardios encontra-se a possibilidade de recidiva das hérnias. Quanto à hérnia direta, as taxas de recidiva foram para a técnica de Schultz 7%, para a técnica de McVeigh 6% e para a técnica de Lichtenstein de 1%. Já com relação à hérnia direta, as taxas de recidiva foram para a técnica de Schultz 9%. Na técnica de McVeigh não houve nenhuma recidiva estudada. Na técnica de Lichtenstein foi de 1% também. Essa recidiva ela pode estar associada à não utilização de incisão de relaxamento. Pode ter relação também com a falta de experiência dos cirurgiões com o método. Tanto a técnica de McVeigh quanto a técnica de Schultz são de difícil execução e são muito trabalhosas. Isso devido à face transversal ser delgada e bastante frágil. Um grande risco nessas técnicas é de se pegar a baía femoral na sutura. Pode ocorrer também hemorragia e lesão dos nervos nessa região. Sobre a técnica de Lichtenstein, uma complicação que pode ocorrer na pós-cirurgia é a bradicardia sintomática, a crise hipertensiva e a retenção urinária, que pode trazer agraves à saúde do paciente. As hérnias são patologias que têm alta incidência na população e são de fácil diagnóstico. Dessa forma, tanto o paciente quanto o médico devem estar atentos aos sinais e sintomas dessa patologia, como dor na região acima dos esforços e a protusão, que vai ser referida como um inchaço